Olá, esse é o meu, O seu. o nosso Acelera Cast. Cast. Eu sou a Mayara Silva E eu sou o Luiz Costa. e esse é o podcast do BN Lotus. É isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo. E hoje é o episódio número 2. 2. Maravilhoso episódio número 2. Nós estamos com um convidado muito especial. Sim, muito mesmo. Você fala um pouquinho dele ou eu falo? Você. Eu falo, então tá Porque bom. no script era isso. Era isso. Porque a gente tem roteiro, né? Tem roteiro. Então tá tudo não certo. vou mostrar, mas tem. Então vamos lá. Nós estamos com muita gratidão de chegar até aqui e vamos apresentar o nosso convidado. Vamos lá. Espero que não esteja nada errado, hein? Se tiver errado, foi você que fez. Não fui eu não, gente. Então vamos lá. Não tem nada a ver com isso. Gente, Tem um pouco, mas nem... ele é formado em administração com especialidade em marketing. Ele é autor de livros, palestrante internacional. Olha como estamos chiques. Nossa, arrasamos. Ele é poliglota. Ele é pai da Lara e do André. Ele namora há 3 anos a excelentíssima Mel Junqueira, que me ajudou nisso aqui. Ele é palmeirense. Ninguém é perfeito, né? É triste isso, mas tudo bem. Pois é. Ele ama viajar. Ele está há 13 anos, há quase 13 anos do BNI. Ele é o diretor executivo do BN Leste Paulista, composto por por 16 equipes e é o homem do chapéu. O homem do chapéu. Quem é? Seja bem-vindo, Paulo Corsi! Corsi! Muito bem. Obrigado, gente. Obrigado. É uma honra pra mim estar aqui hoje com Ai, vocês. muito Ah, que bem. bom. Não errei nada, né? Não, Tá tudo certo? Tudo Ai, certo. ufa, que bom. Paulo, a gente vai começar com algo que, assim, todo mundo quer saber. Acho que é a maior curiosidade, pelo menos aqui e no nosso Exato. grupo, que Isso foi mesmo. o que mais perguntaram, o porquê do seu chapéu. Mas antes, Calma. Eu Segura. tô calmíssimo. pense na sua Então resposta, Continua calmo. porque não sei se você concorda, mas Ninguém faz nada sozinho. ninguém faz nada sozinho. E temos aqui os nossos patrocinadores, começando com Logic Go, tecnologia da informação, do nosso querido Alexandre Uriel, uma empresa dinâmica, proativa e interessada no sucesso do seu negócio. Isso mesmo. E temos a Carvalho Costa Engenharia, do nosso querido malvado favorito, Alessandro Costa. Projetos de engenharia para empresas e pessoas físicas. Isso. E também temos aqui Almeida e Medrado, centro automotivo do Michel Almeida. Vamos falar o logotipo dele? Só com o cuidado certo que o seu carro te leva mais longe. Exato. E não podemos esquecer das nossas empresas. Nossas empresas, não pode esquecer. Exato. A Vetria Consultoria de Marketing e Comunicação, uma empresa especializada em gestão de comunicação e marketing para marcas. Conquiste. Conquiste. E com a Safe Emoji também conquiste, adoro falar isso, né? Tudo bem, não tem problema. Certificação digital, somos especialistas em certificado e assinatura digital, conte comigo. Isso aí. E agora? E agora é sua vez. Fale sobre o chapéu. Fale um pouquinho o homem pra do gente. chapéu. O chapéu. A história, tem uma história? Tem uma história. Conte-nos. Tem uma história. A história é a seguinte. Quando eu entrei no BNI, eu era da área de TI, uma empresa de consultoria em Linux, né? E o pessoal da área de TI, principalmente dessa área de servidores, né? Tem cabelo verde, argola no nariz, né? Aquelas coisas, né? Tá sempre com uma vestimenta meio estranha. E eu usava bandana, né? Então eu usava uma bandana de caveirinha assim na cabeça, ia de jeans e Roqueirinho. camiseta, roqueiro. Não, isso sempre foi. Foto? Tem bom. foto da bandana com a... Tem, mas elas são bem guardadas, sabe? tá. Mas É tem. confidencial? Não é, mas se você Não é procurar confidencial, dentre porque as... veja que... Brincadeira, não tem No não. arquivo agora? Se você procurar no meio de umas 20 mil fotos que tem no meu perfil do Face, você encontra, assim, entendi. tranquilo. Ah, legal. De Ótimo. boa. Vamos Não, mas procurar. e talvez na foto de capa antiga, assim, também. Muito bom. Fica a dica. Boa dica. Então, na verdade, virou uma marca pessoal, né? Mas foi Virou. por um motivo da bandana, o quê? Pra O que aconteceu cobrir foi a o seguinte, né? Eu virei presidente da equipe, né? Então, enquanto eu não era presidente, eu tava usando a bandana e tá tudo bem.
né? Só que aí eu virei e eu falei, bom, eu vou representar todos agora, não é mais o meu negócio, então tem que mudar. Então comecei a usar paletó, tudo mais, e eu sentia a falta de alguma coisa na cabeça, sabe? Aquela coisa. Aí eu falei, vou pôr um chapéu. Né? Muito bem. Coloquei o chapéu e deu muito certo, né? E o pessoal começou a me identificar pelo chapéu, não só aqui, como lá no exterior também. Né? Legal. Já apareceu, inclusive, diretor executivo de algum país da Ásia usando o chapéu e foram falar para ele, você tá copiando, Paulo? Sabe? Maravilhoso. Assim. É a sua identidade. Virou identidade, assim, real, né? Todo mundo te conhece também com o Homem do Chapéu, como eu disse. Isso aí. É legal, Paulo. E, bom, a gente vai começar falando mais de vida pessoal. Né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua vida desde a infância, família e toda essa jornada. Como foi até a sua formação? Legal. Bom, eu nasci em São Paulo, né, diferente dos meus irmãos. Meu irmão mais velho nasceu em Pouso Alegre, em Minas. O segundo nasceu em São José dos Campos. Eu nasci em São Paulo, minha mãe estava vindo. Né? E a gente morava sempre num bairro mais central, Santa Cecília, depois Perdizes. Ficamos morando lá um bom tempo. Né? E estudei em várias escolas. No começo trocava de escola todo ano, eu nunca entendi o motivo daquilo. Aliás, eu devia perguntar para minha mãe, porque trocava direto até a segunda série e depois entrei para um colégio que era tradicional em São Paulo, chamado Liceu Coração de Jesus, salesiano, né, de padres. E fiquei lá até me formar no colegial. Né? Fiz colegial técnico em eletrônica. Legal. Né? O que foi ótimo, porque eu descobri que eu detestava aquilo, né? Para não seguir nessa área. Portanto, você já descobriu que você não quer, já é meio caminho andado. Foi. Né? O problema foi descobrir o que eu queria depois. Né? Eu falei, legal, eu me planejei desde criança para fazer engenharia. Eu descobri que eu não gosto. Né? Então, o que eu vou fazer agora? Isso acontece, né? Acontece. Acontece bastante. Acontece. Foi bem interessante. A família é metade de Minas Gerais, a geração acima da minha é toda de Minas, a minha geração é inteira de São Paulo. Legal. Né? O pessoal veio para cá. Os filhos também? Os meus filhos são de São Paulo. São de São Paulo também? São de São Paulo. Ah, legal, bacana. E tem alguma história que marcou você nesse período, assim? Digo, assim, marcou pra vida, né? Coisas que você lembra e às vezes cruza até com a parte profissional. Olha, uma coisa interessante, eu com 8 anos de idade, meu irmão do meio, ele me levou para estudar uma ciência chamada logosofia, né, a ciência do saber. Né, e você aprende, aos poucos, a desenvolver inteligência emocional com isso. Eu recomendo para todo mundo, quem puder conhecer. Tá? Existe vários centros de estudo espalhados por aí. E eu fiquei lá até os 15 anos de idade. Né, isso, para mim, me deu muita base de aprender a relacionar com pessoas, né? A desenvolver inteligência emocional para poder relacionar com pessoas. Então, acho que isso é uma coisa que foi muito, para mim, foi muito forte no meu crescimento. Legal, bacana. E nas horas vagas, você costuma fazer o quê? Ou melhor, tem hora vaga? Existe? Tem hora vaga. Existe, então. Da meia-noite às 4 da manhã, o que você faz? Né? Nesse horário eu tento dormir, né? Porque normalmente acordo 4h30 da manhã, né? Então, pois é. Nesse horário... Tava no limite. Eu procuro dormir nesse horário. Mas sim, a minha vida, o horário é um pouco diferente da média das pessoas, né? Então, meu dia começa 4h30 da manhã, a não ser que seja na mesma cidade que eu moro, a equipe, né? Então é 5 da manhã. É um pouquinho mais tarde. É um pouquinho mais meia tarde. Horinha, né? Dá, de soninho. Dá um descanso a mais, né? Aqueles 5 minutinhos a mais, assim, né? Mas as horas vagas mesmo, você costuma fazer algo específico? Um hobby, né? Sim, olha, eu gosto muito de viajar, esse é o meu principal hobby. Né? Mas, durante a semana, em horários que pessoas normalmente estão no escritório, 2 da tarde, eu faço exercício. Tá? Então tem personal hoje em dia, né? Faço caminhada um pouco também, né? Mas principalmente essa parte da personal. Estou prometendo para mim voltar a andar de bicicleta direto, que eu gostava muito também, né? Ainda não voltei, mas quer saber que você gosta de cantar também, né? Sim. Gosta, aí né? já é outra conversa. É outra marca então. registrada também, porque toda festa do BNI ele canta. Sempre tem uma música que você acaba cantando, né? Se tem... Eu gosto. Assim, com 9 anos de idade, eu entrei pro coral do colégio.
Legal. Né? E fiquei lá até os 12 anos e era rígido, sabe? Todos os dias tinha um horário. Eu era aluno semi-interno, então eu já estava na escola, mas tinha gente que chegava antes do almoço. Tinha 1 hora só de treino e afinação de voz, todos os dias, né? Para poder fazer os shows. E era um coral, apesar de ser um coral de jovens, de crianças e adolescentes, era bem profissional. Né? A gente gravava discos, né? Fazia apresentações em rádio e tudo mais. Ah, bacana. Caramba. A gente falou um pouco aqui do que você gosta de fazer nas suas horas vagas. Sim. Aí envolve também quem? A Mel. Um beijo. Lógico. Outro beijo, Mel. Obrigada pela ajuda. Eu preciso também. Aqui, ó. Todo mundo mandando beijo pra ela. Aqui, ali, lá. Mas eu queria que você contasse um pouquinho, porque a curiosa aqui quer saber. Acho que não só eu, os nossos aceleradores também gostariam de saber, né? Que ela também é do BNI, então Ela acaba conhecendo todo mundo. E como você conheceu ela? Ela é. Você sabe que existe uma certa restrição para que nós, diretores executivos, a gente tenha algum tipo de envolvimento com o membro. A gente procura manter a distância sempre. Tá? Foi interessante a Mel, porque assim, foi no início da pandemia, né, já havia sido declarada a pandemia, e eu recebi um belo dia um áudio, assim, meio bravo de uma membro, né, reclamando de uma série de coisas, né? E eu falei, nossa, mas que coisa, né? Eu falei, tá bom. E você já era diretor, era presidente de alguma equipe Não, na época? era diretor executivo. Já era, né? Porque faz 3 anos só. Isso, foi em 2020 isso. Né? E eu falei, bom, se eu responder por texto, vai dar ruim isso aqui, Sim, né? sim, melhor, melhor não, né? Mandei mensagem, posso te ligar? Ela, pode. No que eu liguei, a primeira coisa que ela falou, olha, eu queria começar te pedindo desculpa, porque eu acho que eu exagerei no áudio. Eu falei, bom, essa já é uma pessoa diferenciada. Ela já entendeu antes mesmo, né? Já, Que já exagerou. E aí a gente conversou, esclareci uma série de dúvidas, fui atrás de resolver algumas questões da equipe que eram importantes, que ela estava apontando. Né? Mas aos poucos a gente continuou conversando, foi trocando ideias, falando sempre de BNI, mas uma hora o assunto começou a desviar, né, para outras coisas e aí a gente acabou em plena pandemia, né, onde todo mundo estava isolado, aquele começo, né, a parte pior do isolamento, né, a gente acabou namorando. Né? Então foi muito tempo de conversa antes da gente realmente ficar junto. Legal. Inverter um pouco as coisas, né? Legal. O BNI contribuindo para o amor. Pois é. Você tá vê? vendo? Por essa você não esperava, né? Não. São 3 anos, acho que é um pouquinho cedo, mas será que vem um pedido aí? Ou... Olha, eu não sei. Eu também não sei, mas isso deixa pra próxima, né? Olha, corre o Deixa risco de ter uma aí. aliança comprada já. Sabe? É exclusivo isso? O que é? Olha, Essa notícia? Não sei. Não dei confirma. notícia, eu não dei notícia. Olha. Maravilhoso. Eu falei de uma então. possibilidade hein? só. Caramba, hein, Mel? Olha a fake news. Caramba, hein? Paulo Corsi pede meu Junqueira. Olha, gente. Ó. Não, gente. Pois não. é, Mel. Bom, Se prepare aí. se prepare. Pois é. Tem coisa aí, não sei. Não vou dizer nada, mas... Paulo, só para finalizar aqui a parte do pessoal, né? A gente ouviu em alguns lugares, na verdade, a gente queria ouvir de você isso. É uma pergunta. Você se considera uma pessoa introvertida ou extrovertida? Eu acho que é algo bem curioso, né? Porque muita gente confunde o que é introvertido. Enfim, gostaria que você Isso. explicasse um pouquinho. Mas, antes de você começar a falar, a gente gostaria de te falar também, falar para todo mundo aqui, que a gente trouxe você aqui para falar um pouquinho dessa parte pessoal, para todo mundo entender que existe o Paulo Corsi pessoal também. Sim, que não é só o BNI, né? Não é só cobrança de números, enfim, entre Sim, outros. sim. Faz Então, exercício, gente. Isso, gente, Canta. canta. É isso aí, pô. e para você falar um pouquinho sobre isso também, só pra gente finalizar aqui a parte do Paulo Corsi pessoal. A pergunta, se Isso. você é introvertido Introvertido. ou extrovertido, aí se você quiser Sim, também. sim. Eu sou, de maneira geral, eu sou introvertido. Tá? E tem gente que eu falo isso e dá risada. Imagina, você dá palestra, você fala em público e tudo mais tal. Tem uma diferença muito grande entre ser introvertido e ser tímido. Sim. Eu realmente não sou nem um pouco tímido. Tá? Mas eu sou introvertido. Eu fico muito mais
em ambientes que eu não conheço as pessoas, ou até às vezes até em ambientes que eu conheço, eu fico muito mais voltado para os meus pensamentos, em alguns momentos, né, do que voltado para as pessoas. Mas eu sou o que se chama de extrovertido situacional. Em algumas situações, eu sou bastante extrovertido. Legal. Tá? No que diz respeito ao meu trabalho, né, eu acabo sendo bem mais extrovertido. Né? Mas em relação aos ambientes pessoais, sim, eu sou mais introvertido, sem dúvida. Legal, muito bom, gente. E agora a gente vai um pouco para a parte profissional, né? Entender primeiro de tudo como você chegou no BNI, né? Como foi essa trajetória até começar, né? No BNI como membro mesmo. Até estar até chegar aqui. Até chegar aqui. Não precisa detalhar tudo. Porque senão é muita coisa. Eu gostaria. A gente vai ficar aqui 5 horas. Não, a gente pode falar. Mas depois você corta tudo aí na edição. Não, mas aí o povo... Não, mas aí a produção vai mandar a gente embora. Então, assim, é melhor a gente... Tá bom. Né? Vamos seguir. Tá bom. Bom, é assim, eu tinha minha empresa já, a empresa já existia há 11 anos, né? Em um momento da empresa, no início, eu tive um sócio que era a parte comercial, era a parte mais técnica. E teve um momento da empresa que a gente decidiu seguir cada um por um caminho, né? A gente dividiu até a carteira de clientes, né? Continuamos amigos, só que a visão que ele tinha da empresa era uma e a minha era outra completamente diferente. Não tinha como a gente juntar aquilo mais, né? Então a gente seguiu e eu, assim, sabia lidar muito bem com as pessoas, né, com os prospects, né, o potencial cliente, quando eu estava frente a ele, né, então minha taxa de fechamento era muito boa, mas chegar nele não era a minha praia. Né? Então isso era o meu sócio que fazia extremamente bem, né, uma pessoa ele era muito bom nessa parte comercial, né? E o que aconteceu? Eu comecei a crescer a empresa basicamente sendo referenciado por quem já era meu cliente, né? Então ela foi crescendo lentamente, mas a empresa estava bem, estava saudável, ela se sustentava, né? Mas faltava aquele detalhe, né? E eu muito mais contratava gente para me ajudar na área técnica do que na área comercial. Quando foi 2011, uma prima minha me convidou para participar de uma reunião de um grupo de empresários. Ela não me deu muitos detalhes, não, mas era uma prima que eu confio muito, né? Eu falei, tá bom, vamos lá. E era uma reunião do BNI Next, que é a segunda equipe do BNI do Brasil, né? Em São Paulo. E eu fui lá, fiquei encantado. Eu falei, não, eu vou ter que entrar nisso, vou ter que entrar. Naquela época a gente tinha que fazer conta mesmo, tá? Porque a única forma de pagamento que existia era boleto à vista. Tá? Não tinha cartão parcelado, nem usar rotativo, nem nada. Então eu peguei, fui para casa, fiz as contas e tal. Falei, tá bom, vou entrar. Semana seguinte voltei, fiz a entrevista e aí fui aprovado, acabei entrando, né? Então eu vi no BNI o que faltava na minha empresa, né? A possibilidade de eu ser colocado frente a frente com pessoas que poderiam ser meus clientes. A partir dali, era comigo. Eu acho que o BNI acaba sendo um processo muito de olhar para dentro, né? Eu sempre comento isso. Sempre. E eu acho que assim, a gente olha o negócio, é claro, né? O negócio a ser feito, mas o olhar para dentro e melhorar a nossa empresa, acho que é o principal disso tudo. E é lógico, por consequência, você acaba fazendo negócio, né? Sim, sem dúvida. A gente tem muito crescimento dentro do BNI, né? Não é só o da empresa, não é só negócio, o crescimento pessoal também. E o BNI muda a gente, né? Quando eu entrei, eu era uma pessoa perfil muito mais, né? Se for analisar um perfil DISC, né? Eu era muito mais dominante e influente que qualquer outra coisa. Hoje eu tenho um perfil bem mais equilibrado e até muito mais de estabilidade, né, de lidar com pessoas, com indivíduos, do que eu tinha antigamente, né? Então, a gente colocando na nossa vida os valores do BNI, colocando a própria metodologia, a gente muda, e muda para melhor. Sim. Né? E qual foi o segmento que você entrou no BNI? Essa empresa era de qual segmento? Consultoria em TI, especializada em servidores Linux. Ah, legal.
Era bem especializado. Aham. Né? E realmente deu certo, né? Foi o que eu esperava. Tá. Interessante. Aí você, né, amigo? Agora é você. Eu? É. Você tá com alguma Então, curiosidade com ele? Na verdade... Com ele? Na Sobre verdade, assim, hoje, assim, a sua única empresa, a empresa é o BNI, É o ou BNI. ainda você, a parte do TI, Sim. já Não, foi? ela continuou até 2018, mas como eu estava focando muito no BNI, né, eu fui aumentando a carga horária do BNI conforme foi demandando e fui diminuindo da outra empresa. Então chegou um momento, eu simplesmente não fui renovando os contratos que os clientes tinham comigo. Aos poucos eles foram vencendo, eu fui avisando com antecedência que não seria renovado, até indiquei pessoas para assumirem, né? E fui focando. Hoje em dia é foco 100% no BNI. 98%, porque eu escrevo livros também. Né? Ah, Então, sim. É o assim, que tava na sua biografia, tá vendo? Exato. Aí você vai cuidar de 16 equipes, né? Não deve dar dor de 16. cabeça Não, nenhuma, imagina, é tranquilo. lidar com pessoas é muito Tranquilo. tranquilo. Principalmente muito um Lotus. tranquilo, gente. Um Lotus da vida, com o nosso diretor, consultor, com o nosso presidente, nosso que presidente, vocês estão ixi. vendo, mas eles estão aqui presentes, tá? Isso. Então eles A são bem plateia. tranquilos, não deve Tem dar uma nenhuma dor de cabeça. Não, não, o presidente é ótimo. O presidente é ótimo, É. né? É, e Aham. eu acho que ficou um ponto de interrogação aí pro nosso DC. Para bom entendedor, Então, bom, vamos então deixar por aqui, né? Deixa essa parte, gente. Não, mas o nosso DC é Não, maravilhoso também, não, tá? brincadeira à parte. O Tato vive me perturbando e eu perturbo ele também. Não, o Tato é ótimo. Uma relação muito boa, né? Não, de muitos anos muitos já. anos. Muitos De anos. muitos Ai, anos. que felicidade. É verdade. Né? Não, legal. E assim, tem uma coisa que eu sempre gosto de perguntar, que é sobre fracasso. Porque a gente sempre evidencia... Na verdade, o que sempre fica em evidência é o sucesso. Claro. Mas o fracasso, ele também pode inspirar Pode. como exemplo. E eu acho que é bacana, né? Que você fale, dentro de toda a sua trajetória, um fracasso, talvez o maior que você tenha tido. Eu adoro esse tipo de pergunta. Sabe? O que é péssimo quando você vê alguém que só fala o quanto ele é bom, né? O quanto ele teve de sucesso, né? Sendo que para chegar lá a gente comete muitos erros. Exato. E a gente tem que aprender com os erros. Acho que essa é a questão. Né? Eu estava trabalhando numa empresa de consultoria em marketing e gestão empresarial e eu fiz um curso excelente, né, para ser consultor profissional e eu falei, olha, vou abrir a minha empresa. Né? Eu era funcionário de uma empresa e falei, vou abrir a minha. Então essa ia ser a minha primeira empresa. E tinha outras 2 pessoas que estavam no curso que também tinham o mesmo desejo. Então, cada um tinha uma especialidade diferente, né? A gente resolveu, então, ó, vamos nos juntar e vamos abrir a empresa. E abrimos. Né? Um deles tinha já um escritório montado, né? E ia ceder uma sala para a gente trabalhar essa empresa. Só que essa pessoa estava tão envolvida na outra empresa que ele não estava participando em nada do que a gente estava fazendo e, pelo contrário, tinha decisões a serem tomadas que ele tinha que participar e ele não estava. Né? Hoje em dia, a gente tem coworking, hoje em dia a gente home office, a tecnologia ajuda. Sim. Nessa época não existia internet ainda, tá? Então, quer dizer, estava começando a internet. Tá? Mas não era então, tão pensa acessível. nisso. Não era. Né? Então, o que aconteceu? Para a empresa andar, a gente teve que desvencilhar, né? Então, a gente teve que tirar aquela pessoa da sociedade. Né? E aí tivemos que alugar escritório, comprar equipamento, tudo aquilo que a gente precisa para ter um negócio. Sim. Não estávamos tão preparados para essa parte. Né? Então, o que aconteceu? A gente correu para conquistar novos clientes, não vieram a tempo e a empresa não deu certo, né? Não foi para frente. Então, esse foi um fracasso muito grande e foi um aprendizado muito grande. Né? Para sempre começar com aquilo que a gente pode. Tá certo? Não querer montar uma estrutura linda e maravilhosa. Sim. Tá? Não precisa disso. Começa, né? Quantas corporações gigantescas no mundo começaram na garagem de alguém? Exatamente. Né? Então você pode É a lei começar. do possível, né? É a Você lei tem que do possível. exercitar sempre, né? Assim, eu acho que fracasso assim, eu gosto bastante desse tema. Sim, E assim, por mim eu faria uma palestra só disso. Assim, sim. Todas as Seria- perguntas que ele põe, assim, bastante tem disso. Eu falo, não, vamos deixar uma só, né?
Não, Isso mas mesmo. é ótimo. Obrigado pela pergunta. Que isso, virou mais. Pode ficar tranquilo, tá no começo ainda. Então, vamos lá. E voltando nisso, a gente falando de fracasso, mas a gente também gosta de saber o sucesso, né? O que você considera o seu maior sucesso? Pode ser nas empresas que você já teve, ou até mesmo dentro do BNI. Um maior sucesso que vem. Olha, eu tive algumas coisas que foram muito fortes para mim, né? Primeiro, lançar minha primeira equipe. Né? Porque entendam o seguinte, como é que foi isso, né? Eu fiz o treinamento para diretor, para me tornar um diretor executivo. Tá? E aí, quando o nosso diretor nacional, Marcos Martins, veio falar comigo, ele falou assim, tá, onde você quer trabalhar? Eu falei, eu quero uma região perto de São Paulo. Porque ele já desenvolvia a cidade de São Paulo, eu falei, eu quero uma região perto. Ele falou, mas você mora em São Paulo, por que não trabalha aqui comigo? Eu falei, não, eu quero uma região para mim, começar do zero. Né? Ele falou, tá bom, perto de São Paulo eu tenho aqui essa região do Alto Tietê. Eu falei, tá bom, pode ser essa aí. Ele falou, mas você conhece? Eu falei, não sei o que é Alto Tietê, mas tá bom, né? Vamos lá. Falei, que cidade tem? Mogi das Cruzes. Eu falei, uma vez eu fui lá. Você já foi? Eu falei, fui. Teve um velório lá, eu fui uma vez, né? Ótimo. Lá no velório, então eu sei onde fica. Agora eu já localizei. Perto do Quer centro. dizer, eu conhecia, mas eu não conheço mais porque eu fui no velório da pessoa. Então, Exatamente, né? Aí eu falei, tá bom. Ele falou, mas você não conhece ninguém lá? Eu falei, não conheço. E como é que você vai fazer? Eu falei, networking, deixa comigo. Legal. Tá? E aí, na semana seguinte, eu pedi, na minha apresentação semanal, eu falei, pessoal, eu quero pedir licença, não vou falar da minha empresa hoje, eu estou me tornando um diretor regional, era o nome na época, do BNI, e quero montar uma equipe em Mogi das Cruzes. Tá? Semana seguinte, uma colega nossa, a Lenice, ela trouxe uma empresária de Mogi das Cruzes, a Sandra Pissato, né, para a reunião, ela adorou, e aí a gente marcou reunião aqui na empresa dela, né, e a partir daí a gente começou a montar o que foi a minha primeira equipe. Né? Então, assim, uma coisa forte para mim, lançar a primeira equipe numa região onde eu não conhecia ninguém. Tá certo? Isso para mim foi um motivo de sucesso muito grande. E num prazo que, para a época, para o que a gente conhecia de técnica de lançar equipes, o pessoal levava um ano e pouco. Eu levei 7 meses e meio. Né? Então, foi algo que foi muito celebrado também. Né? Isso para mim foi um sucesso muito grande. Show. E você lembra qual equipe, que número o Lotus está aí? Porque teve essa primeira equipe. E aí o Lotus foi o quê? A 10ª? A 6ª? Nossa, não. Não lembra? Não. Eu teria que pensar, mas deve ser em torno de 11, 12, alguma coisa assim. Das 16, né? Uhum. Deve ser. Sim. E somos maravilhosos, modéstia à parte. Eu Mas, também acho. todo mundo acha. Todo mundo acha. E considerando... E vamos, na verdade, falar de futuro. Uhum. Tem algum projeto em vista? Alguma expectativa? Até mesmo para o Leste Paulista? Com todo? Olha, projetos, a gente sempre tem alguma coisa em vista. Tá? Uma coisa que está na minha pauta desde o início do ano, tá? Só que infelizmente por conta de diversas correrias aí não foi possível, é a gente começar a ter uma reunião inicial comigo toda semana dos membros que entrarem naquela semana. Tá? Vai ser uma reunião online, mas é uma reunião inicial de boas-vindas, de acolhimento, de dar uma pequena visão de futuro, né, para os novos membros se sentirem mais acolhidos. Né? E também temos um outro projeto, que aí é a Mel, né, que está começando, que ela se tornou diretora executiva de parte da regional, que é o Vale do Paraíba 2, e ela, para a regional inteira, ela é diretora regional de relacionamento. Tá? Então, para os membros que estão no seu 2º, 3º mês, para muitos, não todos, ela vai entrar em contato, porque a gente tem um relatório que indica o grau de satisfação que deve estar aquela pessoa. Né? Indica a possibilidade dele não continuar no BNI, né? De membros novos. Então ela vai começar a trabalhar o acolhimento desse pessoal, entender o que está acontecendo, quais as dúvidas que eles têm, né? O que ela pode fazer para ajudar. Ela vai trabalhar bastante com a performance, né? Vai, na parte mais de acolhimento, né? Procurando ajudar, ela vai me trazer
tudo que ela apurar, né? E aí eu vou disparar, ou para a área de suporte da regional, para a área de operações, para os DAs, para passarem para os DCs, para os embaixadores, para quem quer que seja a pessoa responsável por aquilo. Bacana. Bacana. Essas são as expectativas, os projetos. Muito bem. E agora? E agora, né, falamos aqui amenidades, não é mesmo? Luzes. E, assim, esse é um quadro que a gente gosta bastante, né? Que é o que ninguém sabe sobre você, Paulo. Uau. Uau, Que tá ninguém preparado, sabe né? sobre mim. A gente, na verdade, queria colocar um foco. Luzes, sabe, em cima de você, pra falar algo Confete, bombástico, mas algo não que, rolou. né, algo polêmico. Quer falar algo polêmico? Fica à vontade, tá? Não. Fica à não vontade. falo, A não gente falo. A gostaria. responsabilidade também é sua, tá? Bom, vocês já falaram de cantar, né? Normalmente eu saio por essa aí, mas vocês já falaram. Ah, que bom que a gente todo antecipou já isso. sabe, né? Sim. Algo que poucas pessoas sabem, e eu falava isso nas minhas apresentações quando eu era membro e depois nunca mais falei. Eu já dei aula de religião para crianças, Oh, Que que legal. bacana. né? Então eu já dei. Eu estudava alguma coisa, algum aspecto a ser dado e passava isso para crianças que eram de um lar, de crianças que foram acolhidas pelo Estado, afastadas da família por violência doméstica, né? Então essa casa ela acolhia essas crianças e eu dava aula de religião para elas. Eu não vinculava nenhuma religião específica, Sim. tá? Então vamos dizer que seria aula de religiosidade, por assim dizer. Tá? Eles até perguntavam, que religião que eu vou ser quando eu crescer? Eu falava, a que você quiser. Tá certo? Se ela te tornar uma pessoa melhor, é uma boa religião. Que legal. Não tinha né? foco em Não, alguma, eu não não falava tinha. diretamente de Deus, ou sim. Falava de Deus, né? Só que às vezes falava de Jesus, né? Falava às vezes de outra religião, porque eu estudei várias, foi um hobby uma época. Né? Então, às vezes, eu podia puxar um ensinamento do budismo, um ensinamento do Bhagavad Gita, sabe? Alguma coisa assim, né? Mas falava de religiosidade, sim. E ensinamentos que... Alguns ensinamentos você encontra em várias religiões. Né? Então, falava de algo assim, sim. Falava em Deus, né? E Deus existe, né? E está olhando por nós. Isso aí eu queria... Essa é uma mensagem que eu passava para eles também. Amém, também acredito Bem muito legal. nisso. E agora, Também. Paulo, gostaria de te perguntar, você acredita que ninguém faz nada sozinho? Com certeza. Então, ninguém faz nada sozinho, Pois essa é a ninguém nossa faz frase. nada sozinho mesmo, Essa Paulo. é a nossa frase. Então, vamos lá. Então, estamos aqui com os nossos patrocinadores, começando com Logic Go, tecnologia da informação, do nosso querido Alexandre Uriel, nosso primeiro Millionaire Giver do grupo. Exato. Uma empresa proativa, dinâmica. Uma empresa dinâmica, proativa, interessada no Mas sucesso aí tem de que quê? voltar do seu negócio. seu negócio. Mas, isso a gente tava falando da Logic Go. Era Logic Go. Agora é a Carvalho Costa. Mas agora voltou pra Logic Go. E agora a Carvalho Costa. Carvalho Costa Engenharia. A gente deixa a produção louca. Do nosso querido Alessandro Costa. Projeto de engenharia para empresas e pessoas físicas. E temos aqui também, quem? Almeida e Medrado, Centro Automotivo. Quer deixar seu carro perfeitinho? Só levar lá com o Michel. Só com o cuidado certo é que seu carro te leva mais longe. Muito bem. E as nossas empresas, é claro. A Vetria Consultoria de Marketing e Comunicação. Uma empresa especializada em gestão de comunicação para marcas. Conquiste. E temos a Safe Mogi, certificação digital. Somos especialistas em certificado e assinatura digital. Conte comigo. E esses foram nossos patrocinadores, certo? Isso E agora aí. qual o momento? Será que é o momento que eu gosto mais? É o momento que ela gosta Que mais. eu gosto mais. É o momento que que não, ela gosta esse mais. momento tinha que ter, porque eu gosto disso de reflexão, sabe? Eu gosto, adoro. Então é um momento de atitude positiva, que é o tema do seu livro, né? É o título, é o seu livro. Então eu gostaria que você falasse pra gente, pros aceleradores também, né? Qual o momento que você gosta de passar como um momento de atitude positiva? Olha, a metodologia do BNI a gente sabe que ela funciona, tá certo? Só que leva tempo, requer um pouco de fé que aquilo vai funcionar. Se a pessoa começa a trabalhar esperando um resultado imediato, tá, ela não vai ter. Se ela trabalhar
entendendo que aquilo com o tempo vai dar um retorno para ela, e cada vez, quanto mais tempo ela passar fazendo aquilo, vai dar retorno, vai dar um retorno maior, tá? Ela vai seguir em frente, ela vai ter resultado, tá? Então é necessário muita atitude positiva, tá? Não só no relacionamento com as pessoas, mas nas suas próprias ações dentro da equipe. Acreditar que aquilo vai dar resultado. Então seguir, né, pelo lado positivo, né? E a atitude positiva, ela é muito importante também na questão do relacionamento. Porque o que a gente faz dentro do BNI? A gente trabalha relacionamento, a gente aprofunda relacionamento, a gente conhece melhor a pessoa, conhece melhor o caráter, a competência dela, da pessoa, da empresa, né? Só que ninguém fica perto de gente chata, de gente que só reclama, de gente que só briga. É verdade. Né? Essas pessoas não recebem referência. Exato. Né? Por melhor, por mais competente que seja. Então, a atitude positiva, ela tem que estar muito presente, ela é muito importante, não só dentro do BNI, em qualquer aspecto da nossa vida, para a gente crescer pessoal e profissionalmente, né? Crescer o nosso negócio, é necessário ter atitude positiva. Bacana, Muito gostei. bem, Paula. E agora é a parte que eu mais gosto. Porque a gente se diverte, entendeu? Então tem que ter porque as tem que se nossas divertir. partes Não, preferidas. Mas eu tô me divertindo Ai, muito. muito bom. Tô aí, ó. Pô, tá em casa. Vamos pegar, estica o pé aí. Beleza. Vidão, não estica não. Vamos manter não. aqui. Que é o ping-pong. Muito bem. Participou de um ping-pong? Ah, eu jogava. Isso conta, não, né? Não Não conta. conta, porque o ping-pong aqui Não. é diferente. É Marília Gabriela. Lembra? Ah, Conhece? sim, Por quê? conheço. Ele fala, Por quê? você responde, ele fala, você responde. Aham. É isso é o nosso ping-pong. Isso. Então vamos lá. Espero que você esteja preparado, tá? Não, mas tudo bem. Vamos lá. Não, Não, mas sou, tudo bem. não sou a Marília Gabriela. Mas é quase. Não tenho essa pretensão. Mas a gente fez com carinho. Com essas carinho. perguntas. Temos algumas Vamos dúvidas e vai ser assim. Então vamos lá. Começando. Uma pessoa. Minha mãe. O que te inspira? Ajudar. Um hobby. Cantar. Muito bom. Qual frase te define? Eu não me pergunto se eu vou passar por alguma coisa, eu me pergunto como. Muito bom. Qual habilidade você gostaria de ter? Nossa, eu queria tocar algum instrumento direito. É? Isso eu gostaria. Pô, mas o que você toca hoje? Eu canto. Deu pra colégio- Só o entender. triângulo lá. Deu pra entender. No colegial eu tocava guitarra, mais ou menos, né? Bem menos do que mais, né? Mas, sim, tocar um instrumento seria muito legal. E qual instrumento vem na sua cabeça? A guitarra, um teclado, né? Essas coisas que a gente consegue levar para algum lugar, né? Porque Sim. bateria, Sim. por exemplo, já complica, né? Questão com o vizinho e tudo mais. Pois é, É. eu também gostava de bateria, mas também, assim, esbarrava nisso aí. Mas hoje tem eletrônica, gente. Ah, mas que graça que tem, né? Ah, Mas não é a mesma mas não é a coisa. mesma Não, coisa. Não sei, não entendo Né? muito. É, mas vai fazer barulho do mesmo jeito. Enfim, Aham. um lugar. Uau! Onde eu estou viajando. Legal. O que te causa medo? Não conseguir prover para minha família. E eu Legal. diria que é meu único medo. É. Certo. E o que o BNI significa para você? Missão. E, por último, o que ele mais te ensinou? A lidar com pessoas. Com certeza. Né? Liderar líderes, que é algo bem complicado. Né? Foi o seu maior desafio? Foi. Ainda é? Não. Não? Não. É da minha rotina, né? Mas não é meu maior desafio. Né? Porque no começo era bem duro, seco, direto. Né? É assim porque vai ser, entendeu? Olha, a gente conversou aqui, a gente quer mudar o horário da reunião. Eu falei, perderam o tempo, de ter feito 1 a 1. Sabe? Coisa assim, né? Então, é assim. E hoje não, né? Hoje, nós estamos falando isso de 10 anos atrás, tá bom? Então, hoje, eu aprendi a lidar, a puxar pelo lado mais positivo, a envolver as pessoas, explicar o porquê das coisas, para que todos caminhem juntos,
né, por um caminho muito mais construtivo. Bacana. E isso não estava no roteiro, tá? É uma surpresa até para o Luiz, mas eu gostaria que você falasse brevemente sobre o Lotus. O que o Lotus é hoje para a regional, para você que tem um contato direto com o nosso diretor consultor, né, com o Ayrton. Então, o que vocês falam sobre o Lotus? Conte isso pra gente. Olha, se eu tivesse que definir o Lotus hoje com uma palavra, eu diria acolhimento. Tá? É, sem dúvida, a equipe que melhor acolhe convidados na nossa regional inteira. Das 16 equipes, é a equipe que mais acolhe, e não é à toa que é a equipe que mais cresceu recentemente. Tá? Teve um mês que acho que vocês colocaram 14 membros. Sim. Isso, Então, foi mês passado. isso Foi mês passado. é fenomenal. Foram Tá? 14. É fenomenal. Tem equipes que lutam para fazer isso num período de 6 meses ou até em um ano. Vocês fizerem em um mês. Tá? E o grande diferencial é o acolhimento. Show. Tá? Aí, Lotus, bora ficar feliz aí, ó. Acelera, Lotus. Ó, só champanhe. Só faltou o confete agora. Pum, mas não pode, porque mas senão vai não sujar pode, aqui. não vamos Depois sujar a gente tudo tem que aqui. limpar, não ia ficar muito legal. Bom, e esse foi o ping-pong, você vê? Doeu? Foi Não. tranquilo? Não, tá tranquilo. É. Vou conseguir dormir à noite. Então ótimo. muito bem, Isso olha é só, maravilhoso. sem pesadelos, gente. Que bom. Isso é maravilhoso. E agora? Você fala? Eu falo? Como que vai ser? Não, eu só falo que ninguém faz nada sozinho. De novo, ninguém faz nada sozinho. E pô. a gente frisa muito isso porque realmente os nossos apoiadores São sensacionais. São sensacionais, que acreditaram. Vou agradecer eles aqui também, porque acreditaram na gente desde o início. Começando com Logic Go, Tecnologia da Informação, do nosso Alexandre Uriel. Uma empresa dinâmica, proativa e interessada no sucesso do seu negócio. Isso. Carvalho e Costa Engenharia. Malvado favorito, Alessandro Costa. Projeto de engenharia para empresas e pessoas físicas. E temos Almeida e Medrado, Centro Automotivo, do Michel Almeida. Só com o cuidado certo é que... Volta, produção. É que o quê? Eu ainda não decorei. Só com o cuidado certo é que seu carro te leva mais longe. E essa frase é da irmã dele, tá? A Kate. Ela que fez pra ele. Ai. Revelando os slogans ali. Tô revelando. Muito bem. E as nossas empresas? As nossas empresas. Vetria, consultoria de marketing e comunicação. Uma empresa especializada em gestão de comunicação de marcas. Conquiste. E temos aqui a Safe Moji, a minha empresa de certificação digital. Uma empresa especializada em certificado e assinatura digital. Conte comigo. E agora chegamos ao final, né? Gostaria de agradecer a sua disponibilidade por ter vindo até aqui, aceitado o nosso convite, né? Muito obrigada mesmo. E para as pessoas, né, do Lotus principalmente, conhecerem um pouquinho mais de você, do Paulo pessoal, do Paulo Corsi BNI, né? Muita gente tem essa curiosidade. E, pessoal, não esqueçam de seguir as nossas páginas, @BNILotusAT no YouTube, ativam o sininho, se inscrevam no canal. Temos também agora uma novidade. O Spotify. Isso mesmo, gente. Estamos Spotify. um nojo. Nojo. Podem ouvir as nossas exato. vozes no carro, na estrada, na No viagem. carro, na sala. Todo lugar. Tudo quanto é lugar. Estamos em todas as plataformas lavando o digitais. cachorro, lavando a calçada. E é isso aí. Estamos. Tá demais, tá demais. Como gente. diz o nosso último convidado, o AceleraCast, como ele falou? É um arraso. É um arraso, mas rompe fronteiras, é isso que ele falou? Rompe fronteiras. É isso aí. mesmo. Então, ouçam a gente em todo lugar. Sigam também nas redes sociais, @maisilva com 2 As, porque não tinha... Não, é 3 As, porque não tinha um só. Isso mesmo. E @SafeMoji e a sua rede social. minha, Luiz Felipe, _SLC. E a da Vetria, @Vetria Consultoria. E temos também a rede social do nosso convidado. Qual é, Paulo? Claro. @paulo.corsi no Ótimo. Instagram. E @BNI Leste Paulista, né? @BNI Leste Paulista, da regional. Sigam todo mundo, vai aparecer aqui pra vocês também. E Isso. principalmente ajuda a coordenadora de mídias, @BNI LotusAT. Quero muitos seguidores com qualidade, quero que vocês comentem, curtem, compartilhem. E esse foi o meu... O seu O nosso. AceleraCast!